Olá, tudo bem? Você já teve o desejo de introduzir algum produto novo, algum sabor novo no seu cardápio de doces ou de bolo, mas teve receio quanto a isso, por não saber se o seu cliente iria se adaptar, iria gostar e principalmente se iria comprar o seu produto? Hoje eu quero conversar com você sobre como o receio de provar coisas novas acaba afetando o nosso negócio. Eu quero dar algumas dicas sobre como e por que é importante inovar em nosso menu de bolos e de doces. Então fique comigo até o final para saber todas essas informações. Vamos lá? Enquanto confeiteiras, é muito comum que a gente às vezes tenha o desejo de colocar produtos novos no nosso cardápio, colocar sabores novos de determinado produto que a gente já faz, já vende. Só que às vezes chega aquele receio de que o cliente não vai gostar, de que ele não vai se adaptar àquele novo sabor, àquele novo produto, de que ele não vai dar o valor necessário que a gente acha que aquele produto tem e assim ele não vai comprar. Mas me diga uma coisa, você sabe por que o ninho com a Nutella vende tanto? Eu acredito que um dos principais fatores para essa combinação ser tão querida é o marketing. Há um marketing muito grande, tanto por trás do ninho, quanto por trás da Nutella. Então, para mim, o marketing ele é um dos principais responsáveis para que um produto, ou nesse caso, um sabor, a combinação de sabores, se torne conhecido, popularizado e desejado pelas pessoas. Porque o marketing e a mídia, eles têm um poder muito grande sobre o consumo que as pessoas têm. Então, com um marketing muito bem estabelecido de determinado produto, vamos pegar aí o exemplo da Nutella, ele se torna conhecido, as pessoas têm a curiosidade de provar daquele produto, se elas provam e gostam, elas vão divulgando, no boca a boca, que é a propaganda mais forte que a gente tem, é o boca a boca, na verdade. E aí esse produto vai se tornando consumido e fazendo parte do dia a dia das pessoas e da cultura também. Vou dar um exemplo aqui de dois outros produtos, do Guaraná e da Coca-Cola. O Guaraná é um produto brasileiro, a Coca-Cola internacional, mas a Coca ela tem um marketing muito grande em cima dela. Eu, por exemplo, acho até o Guaraná mais gostoso, mas às vezes acabo consumindo a Coca, principalmente por causa do marketing, que há em cima da Coca. Eu gosto também, mas há um marketing muito grande em cima dela, há uma propaganda muito grande em cima da Coca-Cola. Ela se torna consumida não só pelo que ela é, não só pelo sabor dela, mas o fato dela ser muito popularizada, Então a propaganda boca a boca ela é muito importante porque ela ajuda na popularização de um produto. As pessoas elas querem aquilo que as outras estão consumindo também. Por isso que produtos mostrados pelas blogueiras, eles são tão desejados, porque aquelas pessoas que estão vendo o que elas consomem, elas acabam desejando aquilo para elas também. Então, para consumir algo novo, algo diferente, em geral, a gente busca algo que alguém em quem nós confiamos já provou, já conheceu, porque a gente quer o feedback dessa pessoa, quer saber a opinião dela. E por que a gente age dessa forma? Primeiro, isso evita trabalho. Evita trabalho de pesquisa, de sair pesquisando por aí o que esse produto de fato é, quais as características dele, porque afinal uma pessoa que a gente já conhece e confia já provou, então a gente tende a dar crédito àquele feedback dela em relação a um determinado produto. Outra coisa que evita é o gasto de dinheiro, da gente gastar dinheiro com um produto que a gente nem sabe se vai gostar ou não, se nos transmite confiança ou se a gente acha que vai ter uma boa experiência com aquele produto ou não. Então acaba também evitando a perda de tempo, porque no final das contas o novo assusta, principalmente porque a gente não sabe se a nossa experiência com aquilo vai ser positiva.
Então, em relação a doces, nós brasileiros gostamos muito de doces bem doces, né? Porque a gente cresce, por exemplo, comendo brigadeiro, que é feito a partir de leite condensado, que tem uma grande quantidade de açúcar. A gente cresce comendo doce de leite, que também é bem doce. E a gente gosta muito de Nutella. Então, a cultura e os hábitos alimentares de um povo estão totalmente relacionados. Eu acredito que se a gente não gostasse tanto de doces mais doces, o ninho com a Nutella talvez não fosse uma combinação que fizesse tanto sucesso por aqui. Se a gente crescesse comendo doces à base de frutas, por exemplo, talvez a Nutella não tivesse um sucesso tão grande, né, como ela tem hoje. Inclusive, eu me lembro que quando a Nutella foi lançada, várias pessoas tinham o hábito de colocar fotos com seus potinhos de Nutella nas redes sociais, porque isso trazia até um certo status. Mas, por exemplo, em países como França, Estados Unidos, não é esse hábito de sobremesas tão doces. Na França, eles consomem muito creme brulee, macarrons. Nos Estados Unidos, o cheesecake, né? Os donuts, como é donut? Donuts? Donuts. 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 É donuts? Donuts. 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 Nos Estados Unidos, por exemplo, o cheesecake, os donuts, que embora tenham aquela cobertura de açúcar, né? A massa do donuts não é como uma massa de nega maluca aqui no Brasil, cheia de chocolate. É uma massa que parece mais um pãozinho e embora seja açucarada, não é tão doce assim. Então, nossos hábitos alimentares, eles são transmitidos de geração em geração e são muito influenciados tanto pela mídia, como pela economia, como por condições ambientais, por exemplo. Por isso que nossa gastronomia é tão diferente em cada região aqui no Brasil, como em relação ao mundo. Nós temos uma gastronomia totalmente diferente da gastronomia francesa, da gastronomia indiana, porque essas condições que eu falei antes, elas influenciam na alimentação e na nutrição de um povo. Eu acho que algo que é muito forte em nós é o enraizamento de quando gostar de uma coisa, querer ficar só naquilo. A gente não tende a querer provar do diferente. Por exemplo, se a gente sair de uma região a outra aqui no Brasil, nós vamos ver frutas totalmente diferentes, vamos ver costumes alimentares totalmente diferentes e às vezes a gente não está disposto a provar disso. Eu lembro de uma prova no MasterChef que era de confeitaria. Aliás, eu não lembro bem se era de confeitaria, mas a questão é que a prova era com várias frutas de diversos lugares aqui no Brasil e muitas dessas frutas eu nem conhecia. Inclusive o caju, que é muito comum aqui no Rio Grande do Norte, às vezes eu nem encontro no supermercado para vender. Então acaba que a dificuldade em provar do novo se dá não só pelo receio, mas às vezes até pela falta de acesso àquilo. A falta de acesso a uma fruta que é comum lá no sul, ou outra fruta que é comum lá no norte, ou até mesmo da minha região, como eu dei o exemplo. Então, de forma resumida, a gente não consumir algo novo diz da falta de acesso, da falta de curiosidade em relação àquilo e da falta também de conhecimento. O ninho com Nutella, ele é tão consumido, tão vendido e tão rentável para quem fabrica por causa do marketing desses produtos que são muito conhecidos e porque o acesso a esses produtos também é muito fácil. É mais fácil acessar a Nutella no supermercado do que o caju, por exemplo. Então, se nós, enquanto produtores e vendedores de bolos, de doces, temos o interesse de inovar e oferecer sabores diferentes no nosso cardápio, nos nossos menus, é responsabilidade nossa colocar e comunicar isso aos nossos clientes. Por quê? Porque é bem provável que o seu cliente veja lá
um doce feito a partir de, sei lá, de romã, de rapadura, de caju e queira provar esse doce, certo? Porque para ele vai ser uma coisa provavelmente desconhecida. Ele vai querer provar aquilo que ele já conhece, o ninho com a Nutella, o chocolate, o amendoim, porque faz parte do rol de conhecimento dele. Pode acontecer do seu cliente ver na sua vitrine um doce diferente e já querer provar? Pode, mas é bem difícil que isso aconteça, porque o seu cliente não tem uma experiência com aquilo prévia, né, anterior. Ele não sabe se vai gostar, se vai valer a pena investir o tempo e o dinheiro dele, principalmente com aquilo. Então, se você quer introduzir algo novo no seu cardápio, mas não comunica como isso é bom e como vai trazer uma experiência positiva, é possível que esse produto ou esse novo sabor nem tenha saída, porque você que precisa dizer disso. Quando um produto é diferente, quando ele é feito com insumos diferenciados, selecionados, quando nós fazemos a partir de uma técnica diferenciada, então é comum que esse produto ele tenha um valor não só monetário, mas de qualidade diferenciado também. Você precisa deixar para o seu consumidor o valor agregado no seu produto para que ele possa ver que além de um valor monetário, há um valor de qualidade naquilo. E não só um valor de qualidade, mas um valor de experiência, de que aquela nova experiência através do seu novo produto, do seu novo sabor, vai valer a pena para ele e que vai ser muito boa também. Eu tinha um desejo muito grande de introduzir sabores novos ao meu cardápio, porque antes eu só trabalhava com chocolate, amendoim, doce de leite e ninho com Nutella, mas eu queria trabalhar com coisas diferentes também. Então hoje eu trabalho com pistache, framboesa, geleia de frutas amarelas, mas eu precisei fazer algumas coisas para poder introduzir esses novos sabores ao meu cardápio. Eu não sabia se o meu cliente ia gostar ou não de sabores diferentes ou se eles iriam preferir apenas os clássicos. Eu não queria simplesmente introduzir no meu menu sem saber se iria ter saída. Então o que eu fiz? Eu fiz um teste e essa é a minha primeira dica para você, fazer um teste parecido com esse. O meu teste foi o seguinte, eu fiz um bolo de chocolate e aí fiz brigadeiro de maracujá e ganache de chocolate, não era um sabor até então do meu menu de bolos. E o segundo bolo era um bolo de massa de baunilha com 2 camadas de damasco e coco queimado, brigadeiro de damasco, e creme de 4 leites com geleia de frutas amarelas no meio. O que eu fiz? Vendi essas fatias e a partir delas eu pedi feedback aos meus clientes se eles gostavam ou não desses sabores, da combinação que eu tinha feito em relação a esses bolos. E aí qual foi o feedback dos meus clientes? O primeiro bolo eles gostaram do jeito que estava. E o segundo bolo, eles sugeriram que eu mudasse a ordem de sabores, né? Que eu colocasse 2 camadas do creme de 4 leites com a geleia e uma camada só do brigadeiro de damasco com coco queimado. E o que eu retirei dessa experiência? Primeiro, foi uma experiência de degustação para o meu cliente. Ele provou algo novo e diferente que antes eu não oferecia. Segundo, eu pude ouvir a opinião do meu cliente e a partir disso vem o terceiro ponto, que eu mudei o meu produto a partir do feedback do meu cliente. E o quarto ponto é que eu adaptei a minha ideia ao gosto e à necessidade do meu cliente. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva, porque antes de introduzir algo novo ao meu cardápio, eu tive que ouvir o meu cliente, ter o feedback dele e melhorar o meu produto, que no final não ia ser apenas uma fatia que ele ia consumir, mas o bolo inteiro. Até então eu não vendia fatias. Eu fiz essa experiência porque eu queria saber se eu poderia introduzir ou não coisas novas, sabores novos ao meu menu de bolos. Mas a segunda dica que eu vou te dar para você ter um feedback em relação a isso é: você pode oferecer brindes ao seu cliente. Por exemplo,
uma fatia pequena de bolo, de um sabor, né, uma massa com recheio que você quer passar a oferecer no seu menu. Você pode não vender, né, a fatia grande, como eu fiz, mas sim uma pequena fatia de 100 gramas você dá ao seu cliente quando ele encomendar um bolo a você. Você pode oferecer também docinhos, brigadeiros a ele com esse novo sabor que você quer colocar no seu menu. E aí com certeza ele vai gostar desse mimo e a partir dessa degustação que você oferece a ele, você pede o feedback e vai ter a opinião dele em relação a aquele novo produto, aquele novo sabor e assim fazer as adaptações necessárias para que você possa introduzir esse novo produto, o sabor, à sua cartela de doces. E a terceira dica que eu tenho para te dar é: se você já tem um produto estabelecido, por exemplo, bolo de pote, mas quer começar a produzir bolo de pote com sabores diferentes, então faça isso, faça uma edição limitada, por exemplo. Você pode oferecer até um desconto ao seu cliente e conduzir ele a provar daquele novo bolo de pote, daquela nova opção que você está oferecendo, né? Você pode sugerir a ele: hoje nós temos esse novo sabor de bolo de pote, é uma edição limitada, está com um preço especial, que tal você levar ele hoje? Que tal você provar dele, dizer o que você acha e aí você vai obter o feedback do seu cliente. Então comunique ao seu cliente isso e a partir dele consumir o seu produto, você vai saber se aquele novo sabor você vai fixar no seu menu ou não. Então, seguindo essas 3 dicas ou alguma delas, você vai perceber e vai poder introduzir algo novo no seu cardápio aos pouquinhos. Vai ver se sua proposta, se aquele novo sabor foi bem aceito pelo seu cliente e vai ter feedbacks legítimos, porque em cada uma dessas 3 dicas que eu te dei, dessas 3 opções do que fazer, o seu cliente vai consumir o seu produto no final. E se aquele novo sabor, se aquele novo produto que para você era inovador não for para o seu cliente, tá tudo bem no final, porque a gente tem que fazer aquilo que vende, né? Às vezes o que agrada a gente não vai agradar o consumidor e a gente tem que fazer o que é mais agradável para ele, o que ele vai consumir, porque é assim que a gente gera renda e faturamento para o nosso negócio. Então essas 3 dicas que eu te dei, na verdade eu chamo de uma espécie de teste de aceitação. E para mim é muito importante que ele seja feito antes de simplesmente jogar um sabor novo no menu ou em um recheio de bolo, porque esses testes de aceitação do cliente, eles é quem vão nos dizer se o nosso produto, se aquilo que a gente pensou em oferecer, de fato vai ser vendável, vai ser rentável para a gente e se vai ter saída no nosso dia a dia, né? Na nossa confeitaria, nas nossas encomendas. Então, eu não indico você simplesmente lançar um novo menu com sabores totalmente diferenciados se você nunca deu a oportunidade do seu cliente, do seu consumidor provar daquilo. Porque pode acontecer dele ver lá os sabores diferenciados, se já for conhecido para ele, tudo bem, se não tinha antes no seu menu, mas ele já conhecer. Por exemplo, você não oferecia amendoim, mas agora passou a oferecer amendoim. Esse já é um recheio mais comum, né? Mais tradicional, é bem provável que o seu cliente conheça. Mas se você oferecia chocolate e passa a oferecer um brigadeiro de pistaches e o seu cliente não conhece, é possível que ele simplesmente vá optar pelo chocolate e talvez nem queira provar do pistache porque não vai saber se é bom ou não. Por isso que eu bato na tecla de comunicar ao seu cliente porque um produto diferente e inovador para você também vai ser para ele e porque é importante fazer esse teste de aceitação, esse teste de consumo antes de fato estabelecer, fixar o produto ou o sabor no seu menu. Você quer adicionar sabores inovadores ao seu menu e não sabe como? Minha dica para você é estude. Estude sobre combinações com frutas, com oleaginosas, com bebidas
E aí você vai incentivar as pessoas a saírem da zona de conforto delas a partir de quando você oferecer esses novos sabores. Por exemplo, os sabores cítricos, eles vão muito bem com sabores mais neutros. Você pode oferecer um creme de 4 leites ou um brigadeiro de ninho com um lemon curd, ou com uma geleia de frutas amarelas ou geleia de frutas vermelhas. Pode oferecer também combinações de bebidas que você sabe que vai bem com chocolate, como o cappuccino, um brigadeiro de café, um brigadeiro de amarula. Você sabe que se você colocar isso no seu cardápio, vai ser uma combinação que vai ser bem legal. E uma forma bem simples de fazer esse estudo de combinações é indo no Google e pesquisando, por exemplo, maracujá com... e vai aparecer lá mesmo uma lista de coisas que vão bem com maracujá. Então, antes de fazer suas combinações, estude sobre elas. Na minha experiência, eu vi que eu deveria não só colocar sabores diferentes no meu menu. O ideal para mim foi ficar com 2 linhas de bolos. Hoje eu trabalho com uma linha de bolos que eu chamo de linha de sabores clássicos, que são sabores com chocolate, com ninho com Nutella, com doce de leite, e tem a linha de sabores sazonais que eu mudo a cada estação, que são sabores como maracujá, como pique lemonade, sabores com geleias, com compotas. Eu optei por trabalhar dessa forma. Eu não deixo de oferecer o clássico, mas também estou oferecendo aquilo que eu acho que é inovador e diferenciado. E eu acredito que a partir do momento em que você oferece algo novo, você vai estar se diferenciando no mercado e deixando de fazer mais do mesmo. É muito mais interessante quando a gente vai numa pizzaria que oferece sabores como camarão, panceta, parma, do que ir numa pizzaria que só oferece aqueles sabores tradicionais de presunto, frango com catupiry ou mussarela. Mas outra dica que eu dou a você é que você adapte a inovação à sua realidade. Como assim? Se você tem uma clientela muito sólida, de muito tempo, que você já conhece bem o perfil dela e sabe que oferecer algo diferente não vai ser bem aceito, então talvez a inovação não deva se dar exatamente no sabor daquele produto que você vai oferecer, mas sim de outra forma. E que forma seria essa? Pode ser através do atendimento, da embalagem do seu produto, da forma como ele chega ao seu cliente, porque essas outras coisas também dizem da experiência que ele está tendo com aquilo que você oferece, com o seu produto, certo? Então eu estou aqui falando de inovar em sabores, mas a inovação também pode ser nesses outros aspectos. Aliás, ela deve se dar também nesses outros aspectos. Porque um bom produto, ele não se vende por si só. Tem que ter um marketing e uma boa experiência geral ao redor dele. E por que eu acho que inovar é importante? Porque inovando, você oferece às pessoas uma experiência diferenciada. E se essa experiência para elas for positiva, isso vai contribuir para a fidelização do seu cliente. E a cada vez que você fideliza o seu cliente, você expande o seu negócio e, consequentemente, o seu faturamento também vai ser afetado de uma forma positiva com essa expansão da fidelização do seu cliente. E por que eu estou dizendo isso? Porque o seu cliente, gostando da experiência que ele vai ter com você e com o seu produto, ele vai transmitir o quão boa foi essa experiência adiante. E isso é muito importante, porque vai ser a propaganda, né, a tão famosa propaganda boca a boca. Vai ser ele contando da experiência dele positiva com você, as outras pessoas, e aí elas vão conhecer um pouco de você e querer chegar até você também. Inovar é importante porque a inovação também diz da nossa criatividade. E ter criatividade em qualquer negócio é fundamental, porque é com a criatividade que nós vamos saber solucionar problemas, vamos saber inovar, sair dos padrões, né, transcender, fazer algo novo que não era feito antes e oferecer às pessoas essa experiência diferente, essa experiência que provavelmente vai ser positiva.
Então é inovando e comunicando bem isso ao seu cliente, e porque essa experiência será positiva para ele, ele vai perceber e vai querer provar disso através do seu exemplo. Então não tenha medo de se desenvolver, de inovar, tenha medo de ficar no mesmo lugar. Se desenvolver é importante, e eu acho que inovar, que buscar coisas novas e ofertá-las para seu consumidor é o caminho para isso. E com você, já aconteceu de querer introduzir algo novo no seu menu, no seu cardápio, e por alguma razão você paralisou e não colocou isso para frente? Desafio você a implementar essa ideia e me contar aqui qual foi o resultado. Chegamos ao final do vídeo. Me conte nos comentários o que você achou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal para continuar recebendo conteúdos como este. Até o próximo vídeo. Inovar é importante porque ela também... Inovar é importante. E a terceira dica que eu tenho para te dar, como teste, né, de introduzir ou não. E a terceira dica que eu tenho para te dar em relação à introdução de novo. Mas outra dica que eu dou a você é que você adapte a inovação. Mas outra dica que eu dou a você é que você adapte a... Então, com o mar. Então... E assim fazer as Hoje eu quero conversar com vocês sobre como o recheio de provar coisas novas acaba afetando o nosso negócio.